Bom dia, assim diz o Senhor para nós. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Mas por que quando viemos do mundo espiritual, nada trouxemos para este mundo material? E manifesto é, fato conhecido é, que nada podemos levar dele, deste mundo material. Como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Porque se nós temos pai do nosso corpo material, é lógico que temos pai do nosso corpo espiritual. Hebreus capítulo 12, versículo 9. Porque assim como tivemos nossos pais, segundo a carne, no mundo material para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Deus que é Pai dos Espíritos para vivermos eternamente? Como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 9? João capítulo 5, versículo 26. Porque como o Deus Pai, que é Espírito Santo, tem a vida em si mesmo, significa que toda a vida que nasceu nos mundos espiritual e material nasceu de Deus. Assim, deu também ao Filho, Cristo Jesus, ter a vida em si mesmo, como está escrito em João, capítulo 5, versículo 26. O Deus que é um Espírito Santo é o Pai dos Espíritos. O universo espiritual foi criado, nascido primeiro, antes do universo material. O nosso nascimento, na verdade, se dá em duas etapas. Primeiro, nascemos somente com o corpo espiritual de Deus Pai dos Espíritos, no mundo espiritual. O nosso nascimento aqui no mundo material é onde acontece a segunda etapa, quando o nosso espírito, nascido no mundo espiritual, de Deus Pai dos Espíritos, encarna no nosso corpo material, que foi gerado no corpo material de nossa mãe. Romanos capítulo 14, versículo 17. Assim como o reino de Deus Pai, Espírito Santo, que existe no mundo celestial, espiritual, não é comida e nem bebida, não são bens materiais, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo, que são bens espirituais, como está escrito em Romanos capítulo 14, versículo 17, tendo, porém, estes bens materiais, o sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8, porque quando vigiamos e oramos para que não entremos em tentação, então descobrimos que, na verdade, o Espírito está pronto. Ou seja, o Espírito nasceu de Deus Pai dos Espíritos, pronto, destinado, escolhido para encontrar o caminho, a verdade e a vida. Mas a nossa carne é fraca, como está escrito em Mateus capítulo 26, versículo 41. Mas como nós fazemos para militar a boa milícia da fé, para tomar posse da vida eterna no mundo espiritual, vivendo aqui neste mundo material, para a qual também fomos chamados, fazendo boa confissão diante de muitas testemunhas, com ações dignas de obediência a um Deus Pai dos Espíritos, que é santo e justo, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Sendo um homem de Deus, fugindo destas coisas, da soberba, das contendas de palavras, do amor ao dinheiro, seguindo os bens espirituais, a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Porque o amor pelos bens materiais, como o dinheiro, é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores,
Como está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Jesus te ama, porque quando viemos do mundo espiritual, nada trouxemos para este mundo material, e manifesto é, fato conhecido é que nada podemos levar dele, deste mundo material, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Porque nós somos homens de Deus, quando fugimos dessas coisas, da soberba, das contendas de palavras, do amor ao dinheiro, quando seguimos os bens espirituais, a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Como está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Porque o amor pelos bens materiais como o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Como está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Amém? Dani e Miguel.